Você já parou para pensar no poder que a imagem tem? Não apenas a imagem que você vê nas telas, mas a imagem que você constrói de si mesmo. Em um mundo onde filtros e edições ditam padrões de beleza inalcançáveis, como podemos proteger a nossa autoimagem, nossa autoestima, e especialmente a dos nossos jovens? Essa é uma conversa sensível e muito necessária que a gente vai ter. Então, se você sabe de alguém que pode se beneficiar do papo que a gente vai ter hoje, já manda esse podcast, esse vídeo, seja onde você esteja ouvindo ou vendo, para essa pessoa, porque eu acho que vai gerar grandes insights e muitas reflexões. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Bom, e para bater esse papo sobre a complexa relação com a nossa imagem corporal, que a gente tem desde sempre, principalmente mulheres, que muitas vezes é distorcida pelas redes sociais, eu tenho o prazer de chamar aqui uma colega para bater esse papo comigo, muito querida, muito leve, que tem assim um papo muito gostoso e que também se dedicou a estudar sobre comportamentos e distúrbios alimentares. Então, acho que vai ser uma conversa muito rica. Quero te dar as boas-vindas, Clarissa Ristoff. Estou muito feliz que você está aqui comigo, que a gente pôde se juntar para bater esse papo. Eu acompanho um pouco do seu trabalho há algum tempo e eu vejo quanto você tem falado sobre distúrbios alimentares, comportamento alimentar. Então, acho que vai ser um papo muito legal. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Fiquei muito feliz com esse convite e acho muito engrandecedor a gente compartilhar um pouco do que traz a ciência, do que traz o estudo do comportamento alimentar, mas que leva também para o estudo da imagem, né? Uhum. E como você mesma falou, as mulheres acabam sendo um público muito mais atingido por essa autocobrança, né? Uhum. Vamos dizer assim. Uhum. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, o quanto a gente se compara, o quanto a gente já vê isso desde a infância, de olhar para a amiguinha, olhar para o lado, né? Então, é legal a gente trazer um pouco de conteúdo e de esclarecimento para quem passa por isso também. Não, total, até porque a gente estava falando antes, né, de como, principalmente quando a gente é adolescente, sim, a gente começa a se olhar no espelho. Eu lembro a primeira vez que eu realmente comecei a olhar para o meu corpo, eu era adolescente, e a se comparar, né? E quando a gente atinge uma certa idade, uma maturidade que a gente estava falando aqui, parece que a gente já está mais bem resolvida, né, com as nossas questões, apesar de ainda nos compararmos, de termos, né, todas as questões. Mas o que me inspirou a fazer, né, querer trazer esse papo, foi um podcast que eu estava ouvindo da Fernanda Lima, trazendo essa questão, né, de como principalmente meninas jovens, elas estão insatisfeitas com a sua própria imagem, porque elas estão acostumadas a ficar vendo nas redes sociais, muita gente com filtro, a se colocar filtro. Então, quando elas acordam de manhã e vão se olhar no espelho, elas ficam em choque, elas não conseguem mais aceitar aquilo porque não estão acostumadas, né? E eu acho que a gente pode começar a contar, até se você sentir a vontade de contar, né? Como é que era a sua relação quando você era mais jovem. Sim. Que você falou que teve muita distorção de imagem. Muita distorção de imagem. Vou contar um pouquinho da minha história, então. Eu já tenho 41 anos. E eu sou formada em nutrição há 20 anos. Eu busquei o curso não tanto pela questão da imagem, mas porque eu sempre gostei muito da parte da alimentação mesmo, né? Eu fui criada muito com a minha avó, então eu adorava cozinhar, estar na cozinha com ela. Mas quando a gente entra no mundo da nutrição, vem junto a estética, a beleza, né? Eu atendo... o meu público é 80% feminino e atendo mulheres lindas, maravilhosas que... 80% delas também estão insatisfeitas com a imagem. Quantas pacientes chegam lá no meu consultório e querem emagrecer e eu olho para elas e penso, nossa, mas você já tem um corpo lindo, por que emagrecer, né? Mas enfim, e aí na minha história, quando eu olho para trás, a minha adolescência, eu sempre convivi com mulheres muito bonitas,
Sempre digo que é engraçado, parece que gente bonita atrai gente bonita, né? Eu acho. Gente linda atrai gente linda. E eu tinha muito essa questão da comparação com as minhas amigas, sim. Eu olhava para elas e eu sempre me achava inferior a elas. Eu sempre achava que elas eram melhores do que eu. Quando eu olho as minhas fotos agora de adolescente, eu vejo que eu não era gorda e eu me achava gorda. Eu estava sempre encolhendo a barriga ou usando uma roupa para disfarçar a minha barriga, né? Então, eu estava sempre assim, insatisfeita realmente com o meu corpo. E hoje, quando eu pego a minha caixa de fotos de recordações, eu olho, gente, eu tinha um corpo lindo. E eu acho que muita gente se identifica com esse sentimento, que eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Eu tinha um corpo lindo e eu não me achava linda, né? E hoje, com a maturidade dos meus 40 anos, eu consegui fazer as pazes com o espelho, as pazes com o meu corpo, me aceitar com as minhas imperfeições, porque eu não vou ter nunca, jamais o corpo da Gisele Bündchen, né? Não vou conseguir alcançar aquele padrão de beleza. Mas eu comecei a entender que a beleza também está na diversidade. Somos todas diferentes em tamanhos, em cores, né? E a beleza está nisso também. Imagina se todas fossem iguais. Com certeza. Que chatice. E a gente nem ia achar bonito, porque a gente não teria comparação também, né? Nessa questão do que é. É muito interessante você falar isso, porque eu tava refletindo sobre cabelo. E você falou, eu nunca vou ter o corpo da Gisele Bündchen. E eu tive essa reflexão, eu falei, gente, por mais que eu, faça tratamentos e tudo mais, eu nunca vou ter o cabelo da Gisele Bündchen, é genético, entendeu? Genético, eu também tenho cabelo fininho. Fino, Mas aí você olha, né, cabelo crespo, cabelo com volume, cabelo fino, é isso. É isso que é o bonito, né? É essa diversidade. Com certeza. E a gente tem um grupo que se chama Genta, que é um grupo de nutricionistas, não sei se você conhece. Sim. Trabalha muito com transtorno alimentar e obesidade, e eu acompanho bastante o trabalho delas, e lá tem um dado muito interessante, onde elas falam que 9 a cada 10 mulheres têm algum tipo de insatisfação com a sua imagem. E que desse público, 45% de todas as universitárias que elas estudaram dentro de São Paulo, elas trocariam 5 anos da sua vida para estar mais magra. Poderiam perder 5 anos de vida para emagrecer, e sendo que a maioria delas já tinha um peso normal, um padrão de peso normal. Então, a gente vem, de novo, trazendo essa questão de quando a gente é mais nova, quando a gente está na universidade, adolescente, que é o público que mais sofre com com essa comparação, né? E com não estar feliz com o espelho, com a imagem que vê ali. A gente vê que esse público, de fato, precisa de uma atenção, precisa de um estímulo, e levar para as meninas que, quando você ficar mais velha, vai passar, né? E aprender a admirar a sua diferença também, porque, de novo, somos diferentes, sim, e a beleza, a gente tem que parar de enxergar que a beleza não é só um corpo. A beleza é um estado de espírito, né? Total. Quantas pessoas, às vezes, você admira, você fala, nossa, que mulher linda, e você senta para conversar com ela, a beleza vai embora. Então, a gente tem que começar a olhar com mais carinho pra gente e entender que nós não somos só um corpo. Tem muito mais aqui, né? Tem inteligência, tem sentimento, tem compaixão. Uma pessoa que que sabe se colocar no lugar do outro, que sabe conversar, que sabe ser educada, traz tanta beleza. Eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu recentemente comigo, que eu pude ver exatamente na prática isso aí que você está dizendo. Porque, com certeza, quantas pessoas a gente já não conheceu e ela se torna ainda mais linda por quem ela é, porque é simpática, isso e aquilo. Mas, enfim, recentemente descobri que eu tava grávida e eu tava ali no meu primeiro trimestre de gestação, super enjoada. Eu não conseguia sair de casa direito, cansada, com espinha, meu cabelo oleoso. Que foi quando eu tive esse negócio da Gisele Bündchen, porque, meu Deus, meu cabelo oleoso tá caindo, não sei o quê. Só usava moletom, E o Caio, meu marido, estava me achando a mulher mais linda do mundo. Mas, assim, não é que ele não me achasse antes, mas ele estava me achando muito mais. E ele não parava de falar, meu Deus, como você é linda, como você não sei o quê. E eu ficava, tá bom, Caio, menos. E não, você é, meu Deus, como tu consegue ser tão linda, olha, você é perfeita nisso, isso e aquilo. Eu cheguei um momento e falei assim, Caio, ok, eu sei que eu sou bonita, mas assim, eu já estive muito mais bonita do que eu estou neste momento agora. E tu nunca falou tudo isso pra mim. Mas é por conta do todo o contexto. Eu tô grávida, levando o filho dele. Então, isso no olhar dele, de alguma forma, acabou fazendo com que ele me visse mais bonita. Então,
realmente eu falei, nossa, é muito além da imagem. É muito o que tu carrega, a tua essência, quem tu é. Como né? você trata as pessoas. Exatamente. Né? E você falando dessa questão das adolescentes, né, que vai passar, realmente, né, na adolescência é o momento em que a gente tá querendo se desfazer da imagem que a gente tem, né, que é muito construída em torno dos nossos pais, né, então a gente acha que é eles, então a gente quer fazer essa desconstrução e a gente começa a olhar para o nosso entorno, a gente começa a olhar para tentar buscar referências no externo, né, não mais dentro de casa, para a gente tentar criar uma identidade. A gente vai vestindo várias máscaras nessa fase. Eu até trouxe um dado aqui que... nos Estados Unidos, um estudo da American Psychological Association de 2022 destacou que 90% das adolescentes que usam redes sociais acreditam que a plataforma contribui para a ansiedade e depressão. Então, eu acho que, além dessa questão da adolescência, a gente já buscar referências, vestir máscaras e testar coisas, tem um agravante agora dessa nova geração das redes sociais. Sem dúvida. Que você não precisa nem... A referência já tá embutida ali. E com quem que você tá se comparando, né? Mulheres mais velhas, que usam filtros, que têm procedimentos, né? Sim, então, eu acho padrões de beleza inalcançáveis, né? Quanta coisa a gente vê na internet que não é real. Agora, ainda mais com inteligência artificial. Mas, de fato, as redes sociais com certeza agravam esse quadro. Então, eu acho muito importante os pais... a escola também orientar esses adolescentes. Cuidado com a mídia que você consome, né? Cuidado com o que está rolando no teu feed. Porque tem muita mulher bonita, sim, trazendo conteúdo legal, mas tem muita mulher que é só um corpo, que é só um rosto bonito, que não traz nada que te agregue algum conhecimento. Então, filtrar o que está passando na sua rede, no seu feed, é essencial para você ter saúde mental. Né? Eu lembro que quando eu comecei a mexer no Instagram, foi 2011... não usava para fins de trabalho, era só um álbum de fotos, eu enxergava dessa forma. Mas quando a gente começou com a história dos stories e gravar vídeo e coisas de trabalho, questões de trabalho, realmente eu acordava, abria a câmera, eu me olhava, socorro! Um susto! Meu Deus, eu não posso parecer desse jeito, eu tenho que fazer uma maquiagem. Aí veio os filtros. Aí você começa a colocar um filtro e o filtro te transforma numa pessoa que você não é. E aí, daqui a pouco você está fazendo o quê? Você está lá dentro de uma clínica de estética buscando um procedimento para ficar num filtro e para ser uma pessoa que você não é. Então, você fica nessa insatisfação, nessa busca por algo que não é real. Né? A gente aceitar as nossas limitações e também aceitar as imperfeições, por que não? Né? Por que não? Ninguém precisa ser perfeito. Eu lembro que também eu comecei esse processo de envelhecimento que acontece, né? Dos 30 em diante, a gente vai perdendo colágeno, então o rosto vai mudando muito, o rosto começa a derreter. Durante um tempo eu fiquei muito neurótica, então assim, botox, tava com a cara já assim, sem expressão. E aí eu comecei a falar, gente, não é esse o caminho. Eu não quero envelhecer cheia de preenchimento, cheia de botox. Eu quero continuar sendo a Clarissa, mais velha, mas mantendo isso, administrando esse envelhecimento para olhar no espelho e me sentir bem, mas de uma forma natural. Né? E graças a Deus também, eu acho que as redes vêm buscando um pouco isso, diminuiu essa questão dos filtros, né? Então, eu acho que tem um outro lado, ainda tem sim muito a crescer, mas também a gente vê esse movimento de trazer consciência das pessoas serem mais naturais, de se olharem no espelho e fazer as pazes com o espelho. E eu acho que está crescendo, né? Sim. Graças a Deus, para a saúde mental dessas meninas, dessa geração mais nova que já nasce com o celular na mão, né? A gente vê bebezinho já rolando a tela do iPad. Sim. Então, a gente vê esse movimento crescendo também, isso é muito bom. E é interessante porque você cita essa questão do envelhecimento, né? E todas essas questões que trazem. E aí a gente vê que não é uma questão só da adolescência, né? Não. E aí eu queria te perguntar, você percebe essa crescente insatisfação das mulheres em todas as fases no consultório também? Ou são mulheres que já vêm mais abertas, procurando, tipo, não, eu quero saúde mesmo, eu quero, né, envelhecimento saudável, não é isso que eu me preocupo tanto? Honestamente, quando eu paro para analisar as minhas pacientes, eu vejo mulheres
mais velhas, e realmente a maioria delas são 30 a mais, é o meu perfil de público, já mais com a cabeça mais saudável, mas ainda se cobrando muito com a magreza. Não tanto essa questão do envelhecimento, eu não vejo muito. Eu vejo elas já bem decididas a gerenciar esse envelhecimento. Eu trabalho também na Pantaia, onde a gente tem, né, vários tratamentos estéticos, onde a gente trabalha muito essa questão regenerativa. Então, uma beleza natural, né? Então, o estímulo de colágeno com procedimentos naturais, não a transformação do rosto da pessoa em outra coisa. Mas chega até mim muito mais a questão da magreza, é o que mais eu atendo. E muitas vezes eu converso, eu tento orientar e trazer um pouco de consciência. Já teve pacientes de eu levar na frente do espelho e falar, me mostra o que você não está gostando no teu corpo. Sabe? Minha barriga, meu culote. E eu olho e falo, gente, eu enxergo um corpo perfeito. É o teu corpo que te permite caminhar, dançar, praticar um esporte, abraçar, ser feliz, você tem liberdade, você tem movimento. Aqui tem um pouquinho de gordura localizada, também é saudável ter um pouquinho de gordura no corpo, né? A gordura também é um órgão protetor, então eu sempre tento puxar essa conversa, mas óbvio, não dá para entrar na cabeça da pessoa. É isso que eu ia te perguntar, é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos na cabeça dessa pessoa e não é em uma consulta, né? Não. Precisa de um acompanhamento aí junto. Sem Psicológico, dúvida. né? Sem dúvidas. E de consciência da pessoa, né? Também. Eu já tive pacientes que chegaram para mim e falaram, olha, eu tenho distúrbio de imagem, eu tenho distúrbio alimentar e eu preciso de ajuda. Mas é porque essa pessoa já trilhou um caminho e já passou por muita coisa e ela realmente chegou no fundo do poço em que, tipo, eu preciso de ajuda porque eu não consigo mais viver, porque eu tô muito insatisfeita com o que eu vejo. Isso tá prejudicando a forma com que eu me alimento, a forma com que eu socializo. Socializa total. Né? Porque aí você não quer ir em tal lugar, ou você não sabe como interagir com a comida. Aí você se priva e daqui a pouco você tem a compulsão. Exato. E aí você fica naquela briga. Então, até se ter, né, essa consciência demora um pouco, se é que ela chega, demais. né? É legal que tu trouxe essa questão da vida social, isso impacta demais quem sofre com esse problema de distorção de imagem. A gente mora na praia, né? Então, eu já atendi algumas pacientes que falam para mim, doutora, tá chegando o verão e eu não tenho coragem de colocar um biquíni e ir pra praia, porque eu tô enorme, porque eu tô muito gorda. Eu falo, tá, mas não tem nenhum fiscal na praia te proibindo pessoas que estão acima do peso. A praia é livre. Vamos. Não, mas tá, então coloca um biquininho maior. Mas realmente tem muita gente que se exclui da vida social por conta do corpo, porque está um pouco acima do peso, né? E às vezes esse tipo de pessoa é a mesma que não consegue sair desse platô, porque fica nesse ciclo vicioso de... A gente não vai entrar muito no papo da nutrição, mas é inevitável eu não falar sobre isso, né? Duas nutricionistas. É o que a gente pensa, né? Exato. Então, assim, eu sou totalmente contra dietas excessivamente restritivas, né? O profissional que vai cortando tudo do paciente. Então, geralmente, essa pessoa que tem problema, ela chega também porque ela vem de históricos de vários profissionais, várias dietas restritivas, e aí fez o quê? Efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, fica cada vez mais difícil emagrecer. E aí, ela chega no meu consultório, já tentei de tudo, já fiz de tudo, mas eu quero aquela dieta que eu não comia, vou usar um exemplo, um carboidrato, porque lá eu fiquei magra. Lá atrás eu fiquei magra, eu usava um biquíni, eu me sentia bem. Mas agora a vida mudou, né? A gente vai ganhando idade, o corpo vai mudando e quando você já não vai conseguir emagrecer como emagrecia lá atrás. E por quanto tempo tu sustentou também, né? Aquela Exato. dieta e aquele corpo. Então, esses padrões de beleza muito inalcançáveis, essa magreza excessiva que vem cada vez mais ganhando forma, né? Hoje o belo é sinônimo de magro. É difícil você encontrar uma mulher que tenha um pouco mais de volume no corpo, né? Que tem fórmulas... E estamos no Brasil. As mulheres aqui não têm o biotipo de ser slim, né? Muita mulher com quadril, e com muita seio diversidade. Muita diversidade. Então, é um trabalho ainda de formiguinha, mas, de novo, eu vejo esse trabalho aparecendo, graças a Deus, de trazer um pouco mais de consciência e conforto para quem não se sente bem no próprio corpo. E lembrando que a gente está falando de distorção de imagem. Então, é aquela pessoa
que ela se vê diferente do que ela realmente é. O que é um problema ainda maior do que, além da própria aceitação do corpo, né? Sem dúvida. Então, assim, eu tô me vendo muito maior ou muito pior do que eu sou. E aí você sofre com aquilo. E aí talvez você emagreça, mas você não acha que é o suficiente. E aí você vai tendo isso e você não consegue ver. Você realmente não consegue ver. É uma questão psicológica que tá rolando ali e que você não vê esse progresso, que você nunca está satisfeito. Então não importa o quanto essa pessoa melhora e emagreça. Então você falou essa questão da pessoa que vai não quer ir pra praia de biquíni. Quantas mulheres magras com corpão não querem ir para a praia porque na cabeça delas, elas não estão boas o suficiente. Mas o suficiente para quem? Comparado ao quê? Exato. Porque a questão ali do belo ok, ela é muito bonita, muito subjetivo, né? Depende de muita coisa. Mas às vezes é isso, assim, sabe? Tipo, tá, beleza, você quer melhorar, beleza. Mas assim, a ponto de você não querer colocar um biquíni, será que aí a gente não precisa parar, olhar, opa, será que eu que tô relaxada, eu que preciso fazer uma dieta, ou tem alguma insatisfação por trás aqui que eu não tratei, alguma crença, alguma coisa, Será né? que só existem corpos perfeitos na praia? Não, né, gente? São corpos reais, né? A vida é real. Se você for pra praia, você vai ver gente magra, gente um pouquinho mais gorda, gente trincada, gente com uma gordurinha saliente, e tá tudo certo. E aquela questão de que as pessoas não estão olhando tanto pra você quanto você imagina. Ninguém. Você Tá todo mundo preocupado com você mesmo, essa é a verdade. Você é a pessoa que mais se olha, né? Então, eu acho que também trazer essas questões e muito de onde está vindo essas insatisfações, né? Sim. E claro, a gente falou do externo, dessa questão da comparação, e a gente, né, pode trazer aqui algumas soluções para isso, mas às vezes tem realmente uma crença lá dentro de você que você nem sabe que existe, de que gordo é feio, ou então que tá acima do peso, ou ter um certo corpo é errado, ou sei lá, tantas outras crenças, né? Sim. Que, enfim, no teu trabalho como Nutri, como é que você trabalha quando você percebe essa pessoa? Claro, você já falou, né, de tentar mostrar pra pessoa e tal, mas como que você trabalha no plano alimentar dessa pessoa que tem, né, tipo, você vê que tem um distúrbio, porque é bem delicado, né? Muito delicado. E já teve pacientes de eu encaminhar para outros profissionais porque eu não tinha conhecimento suficiente para lidar com a questão muito psicológica mesmo, né? Existem profissionais que são especializados em terapia cognitivo-comportamental, então não é bem a minha área. Eu me especializei em nutrição comportamental, mas eu não trato transtornos alimentares. Eu tento ajudar, mas se eu vejo que vai além da minha capacidade, eu vou indicar para alguém que tenha conhecimento para tal. Mas aí, como eu trato? Eu tento fazer... A minha abordagem vai ser sempre de fazer aquela pessoa fazer as pazes com o espelho e com a comida também. Então, eu trago um plano alimentar com bastante imagem, com fotos, para deixar aquilo apetitoso, para ela ficar realmente com vontade de comer, né? Porque eu sempre faço um caminho inverso. Não chega até mim, as pessoas que chegam até mim, eu não vou começar a cortar. Quer emagrecer? Porque a maioria quer emagrecer, né? Mas, vamos cortar isso? Não, nós vamos incluir. Vamos ver o que você não está comendo e vamos se preocupar primeiro em incluir. Total. Depois a gente tira, né? Vamos se preocupar em incluir mais frutas, incluir mais verduras, incluir proteínas, que muitas vezes está faltando. Até porque quando tu inclui, aí não sobra espaço pra você comer aquelas besteiras. Não é? Aí você acaba tirando sem querer. Exato, a saciedade vem, a satisfação também, porque daí você começa a se sentir melhor. E percebe que uma alimentação, quando variada, equilibrada, a sua pele melhora, o seu cabelo melhora, o seu humor melhora, né? Ontem, inclusive, eu atendi uma paciente que é médica, e ela faz um acompanhamento comigo, a gente fechamos 3 meses, ela agora vai para mais 3 meses, e ela falou para mim do quanto ela melhorou com ela mesma. Ela disse: Clarissa, eu tomava Ritalina para conseguir dar conta da minha jornada de trabalho.
E eu não tomo mais Ritalina há 3 meses, desde que a gente começou. Então, meu foco, minha concentração melhorou demais, meu humor melhorou demais. Eu era uma pessoa mais triste. Claro, a gente trabalhou ali questões de vitaminas que estavam faltando, claro. Vitamina D, B12, enfim. Então, tudo isso a gente devolve com a nutrição. Né? E uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito vai fazer você também se sentir melhor. Com certeza. Né? Mais disposição para treinar. A atividade física é algo que eu trabalho muito forte com os meus pacientes. Hoje em dia é inegociável. Sim. Como pagar aluguel, pagou a luz, atividade física tem que fazer. E quando a pessoa começa a sentir os benefícios da atividade física, não para mais. Né? Então, são todas essas questões que eu vou trazendo no meu tratamento, sabe? Tentando devolver para a pessoa vontade de viver, vontade de se alimentar bem, entender que nutrição não é contar calorias. É nutrir o corpo. Eu acho que a gente fecha muito nesse pensamento de que a gente não gosta de contar caloria, a gente gosta de contar cores. Isso Eu gosto de falar isso, né? É verdade. Porque com tantos antioxidantes, tantas vitaminas, minerais, você vai nutrindo seu corpo e ele vai florescendo pra fora. E aí você vai se sentindo mais bonita, de fato, né? Mas, ainda assim, tem até um estudo aqui que eu anotei, que 9% da população mundial é afetada por algum transtorno alimentar. Então, assim, a gente tá falando do mundo e a gente tá falando de transtorno alimentar, algo já diagnosticado, né? E que também até a Harvard Public Health publicou em 2022 que a internalização de ideais de belezas irreais também é impulsionado de novo pelas redes sociais. E é fator-chave para desenvolver todos esses transtornos, né? Que, claro, vai afetar a qualidade de vida, saúde mental. E ontem eu tava vendo um vídeo super recente, então, da Camila Coutinho falando. Você chegou a ver da Anitta? Não. Que ela tava falando que a Anitta ficou 2 meses sem aparecer nas redes sociais e agora ela apareceu completamente transformada. Sei lá, fez várias plásticas e que, tipo, ela sempre foi uma pessoa, a Anitta, que ela nunca mentiu ou quis esconder. Não fiz nada. Ela sempre falou das coisas que ela fez e tudo mais, sempre deixou muito claro pra todo mundo, numa época em que várias celebridades não falavam, né? Mesma coisa que a Kylie Jenner, que não tem mais o rosto que ela tinha, por exemplo, quando era adolescente. Ela é uma pessoa completamente transformada e ela sempre falou abertamente sobre isso. E aí, ela toca num ponto bem ambíguo, que eu parei pra refletir ontem, onde, tipo, ok, que bom que ela fala, então, assim, né, tipo, pra gente não ficar iludido, por que ela é tão linda e tal, não sei o quê. Sim. Entra num outro ponto em que você também começa a querer mexer no seu rosto para ficar tão bela, tão perfeita, etc., quanto aquela pessoa. E aí ela toca num outro ponto onde ela comenta, a Camila Coutinho, que ela tem uma amiga que vive postando filtro, que mexe toda a cara dela, e ela é uma mulher muito bonita, e ela falou, amiga, por que você posta, né, fotos assim, totalmente modificada? Você é linda, as pessoas estão vendo que você tá usando filtro, tipo, por que você tá fazendo isso? Ela falou, eu tô nem aí, porque é uma skin que eu escolhi colocar, e eu quero que as pessoas me vejam assim e tal. E aí vem uma outra reflexão, gente, é muito louco, né, você comentou de IA, inteligência artificial, e eu acho que, assim, vai dar uma bugada até a gente encontrar um equilíbrio. Sem dúvida. Porque ela falou assim, não, é a skin que eu quero ter. Então, as pessoas estão assumindo máscaras para si e tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem que eu fiz um monte de plástica, tá tudo bem que eu uso um monte de filtros, porque é isso. E aí, claro, não somos psicólogas, mas assim, vale uma bela reflexão sobre o que isso representa. Será que isso é, de fato, algo positivo? De tipo, não, eu tô satisfeita. Ou, sabe o que mexe? A minha opinião, honestamente, é uma pessoa que não está feliz com ela. Com certeza. Não é? Porque, assim, eu vejo meninas muito jovens, de 20 anos, não fizeram nem 30, cheias de procedimentos faciais. E eu fico pensando, quando chegar nos 40, vai fazer o quê? Vai estar irreconhecível. Vai ter que mudar a carteira de identidade ali. Tipo, já não é mais filha da mesma mãe e do mesmo pai. Porque, gente, e assim, aonde a gente vai chegar com tudo isso? Uma constante e crescente insatisfação, em se olhar no espelho e não se reconhecer, não se achar bonita. E aí busca recurso, aí faz um recurso. Ainda não tá bom. E faz mais. E injetando produtos. E será coincidência o número crescente de câncer
de doenças que vem aparecendo cada vez mais, de pessoas jovens morrendo, e muitos médicos não sabendo diagnosticar. Então, eu acho que merece, sim, uma pausa e, às vezes, até uma intervenção de profissionais que trabalham nesse meio, né, que trabalham com procedimentos estéticos, de trazer um pouco mais de conhecimento, de informação, de naturalidade para os seus procedimentos. Eu consultei ano passado com o Dr. Rafael, que você conhece muito bem, e eu lembro que eu cheguei lá para fazer uma avaliação e eu falei, eu queria preencher um pouco na minha boca e tal. Ele falou, ele é eu totalmente não faço. contra. Eu não vou fazer em você, tua boca é linda, não sei o quê. Tipo, eu saí de lá com a minha autoestima por mais profissionais assim, sabe? Que olhem para você e que te elogiem e que te enalteçam a mulher que você é, a beleza que você tem. Não é só ganhar dinheiro, não é só colocar, né, preenchimento, colocar botox, fazer procedimentos. É enaltecer a beleza da mulher e, claro, tratar de uma forma sutil para que você envelheça bem. Exato. Eu acho que a grande questão é se perguntar, né? É muita autoconsciência, então, assim, muito trabalho interno, né? Autoconhecimento, terapia. Por que eu estou tão insatisfeita com isso e quero mudar? Eu acho que deveria, antes de qualquer cirurgia plástica, ter que passar por avaliação psicológica, assim, né? Concordo. Porque, assim, ao mesmo tempo, eu sou a favor também de que se a pessoa tem algo que incomoda ela muito e ela quer melhorar, tá tudo certo, sabe? E tá tudo bem. O problema é esse excesso e querer se mudar completamente, né? Eu acho que isso sim precisa ser verificado e o quanto as pessoas estão sendo impactadas por isso e eu acho que reflete muito uma falta de alguma questão mal resolvida que está sendo colocada por debaixo dessas plásticas e filtros todos. Sim, e te digo uma causa que eu vejo notoriamente dentro de consultório, e não só dentro de consultório, na minha vida social também. As pessoas estão esquecendo de olhar para o lado espiritual, de trabalhar a fé, de rezar, seja lá qual for sua religião, sabe? Que seja realmente, às vezes está no meio da natureza, conectado com Deus, aqui com o céu, com o Buda, com o que quer que seja. Mas as pessoas estão esquecendo de olhar para o lado, para sua alma. Para dentro, então muito fora de novo, né? Muita estética, nós não somos só um corpo, gente, né? Então, eu vejo que as pessoas estão vazias por isso, sabe? Grande parte delas nunca foi numa missa, sabe? Nunca, ou num centro espírita, ou num culto, qualquer, são inúmeras opções. Ou mesmo você sentar sozinho e conversar um pouco com Deus. Mas eu acho que está faltando essa questão espiritual demais na humanidade hoje em dia. Com certeza, de olhar para essa beleza interna, Sim. né? Que quando a gente silencia e olha para dentro, a gente vê outras coisas. Mas agora, é uma coisa que tá me pegando muito também, né? Que recentemente eu descobri que eu vou ter uma menina. E aí, quando a gente pensa em educar mais uma mulher no meio disso tudo, assim, são algumas questões que eu começo a refletir, assim, sabe? E nesse episódio que eu ouvi do podcast da Fernanda Lima, inclusive quem quiser assistir, acho que é Terapira o nome do podcast. Ela cita uma conversa que ela teve com a amiga dela, e que a amiga dela tem uma menina, e ela falou assim, não, e a amiga dela vive fazendo dieta, coisa errada, mas assim, ela falou, eu não viveu brigando com a balança. Ela falou, nossa, eu nunca falei nada pra minha filha, né, sobre o corpo dela, imagina, nunca disse, né, tipo, que ela deveria ser assim, ou assado, nunca nada. Ela falou, que legal, amiga. Aí outro dia elas foram tomar café da manhã, e essa amiga chegou e falou assim, menina, você não sabe, emagreci 5 quilos, mas assim, fiz uma dieta que eu sequei e que não sei o que, e eu assim, cortei isso, aquilo. Aí a Fernanda Lima falou assim... Na frente da filha. Tipo assim... A gente tá aqui num café da manhã, você fala que, tipo, você não fala nada diretamente pra sua filha, mas as crianças estão observando os papos, elas estão observando como você age, o que você tá comendo, o que você tá valorizando, né? Então, é muito sutil toda essa mudança que tem que acontecer entre nós mulheres, principalmente, né, mães que estão ali, né, servindo de exemplo 24 Sim. horas, de tipo, o que você tá valorizando? Eu lembro como se fosse ontem, uma coisa que é gravada na minha imagem. Eu era pequena, minha mãe sempre foi magrinha.
E ela sempre trabalhou no fórum. Então, ela sempre tinha que ir muito bem arrumada. E eu ficava lá olhando ela linda e tal. E aí, um dia, ela tava fazendo umas palhaçadas. E ela falou, sabe quando que eu vou parar de malhar? Quando eu tiver a cintura da Barbie. Tipo, falou pra mim, né? Sim. E eu lembro que eu fiquei chocada, porque eu já achava a minha mãe muito magra. E eu olhei aquela boneca e eu falei, gente, minha mãe fica assim, tipo... Eu fiquei preocupada. Sim. Mas foi algo... Imagina, eu lembro até hoje, sei lá quantos anos eu tinha, eu era muito pequena. Então, assim, aquilo ficou na minha cabeça. Então, de alguma forma, eu também captei que, sabe, o bonito é a cintura de Barbie e que, tipo, não pode parar de malhar. Então, são pequenas coisas que nós, mulheres, vamos captando. E, tipo, da onde? Da onde veio isso da minha mãe? Sim. Sabe? Da onde que foi ensinado pra ela? Então, assim, é uma grande desconstrução que tem que acontecer desde sempre. Você está preparada, Bárbara? Sim, estou tentando me preparar com essas conversas, entendeu? Eu te chamei aqui pra gente bater esse papo. Okay. Porque, assim, é uma responsabilidade, sei que eu vou errar, mas eu acho que é uma missão nossa estar consciente. Sem dúvida. Sabe? E por isso, conversas como essa, elas têm que estar sendo trazidas à tona. Sim. Porque assim como eu ouvi o podcast da Fernanda Lima, me deu um estalo. Eu falei, não, quero conversar sobre isso, quero pesquisar sobre isso, porque mais pessoas podem ouvir, se beneficiar e também começar uma pequena mudança, né? Tipo, uma chavezinha, assim. Então tá, eu ia falar uma coisa... Até para as próprias amigas, não precisa ser para criança, adolescente, né? Eu falar uma coisa, não, por quê? Porque eu não quero aumentar isto, né? Eu não quero engajar nisso, Sim. né? E é diferente de você se abrir com uma amiga e falar de uma insatisfação sua, né? É simplesmente o quanto você valoriza esse tipo de coisa. Sim, né? Eu gosto muito eu tenho muitas amigas mulheres, obviamente, a gente tem um grupo de mulheres que você conhece bem, que a gente tá sempre juntas e vamos surfar, e todas lindas, maravilhosas, com corpos lindos, e ali dentro tem muita mulher que tá insatisfeita com o seu corpo, por incrível que pareça, quem olha de longe, nossa, todas perfeitas, mas cada um sabe da sua dor, né? Com certeza. E eu sempre tento buscar e trazer um elogio para as minhas amigas, um elogio que esteja a parte da beleza. Uhum. Não gosto de elogiar, ai, como você tá magra, ai, como você tá, né, com cabelo lindo. Um elogio sutil, que não precisa ser exatamente da beleza. Falar, amiga, você tá radiante hoje. Olha como você surfou bem, acho que não tem elogio melhor para vocês. Amiga, você pegou uma onda hoje que foi incrível. Então, trazer esse tipo de elogio e praticar isso e exercitar com você mesma também. Se olhar no espelho e falar, peraí, o que mais eu tenho de bonito? Não é só um corpo, não é só um olho claro, o cabelo loiro. Não, eu sou uma pessoa legal, eu sou animada, eu gosto de fazer companhia para as minhas amigas. Se elas me chamam para ir no supermercado, eu vou com elas. Então, trazer esses outros atributos que a gente carrega com a gente, eu acho que faz com que a gente se olhe um pouquinho com mais carinho. Com certeza. E trazendo essas outras belezas, né? Exato. E também é muito meio que você tá inserido. A gente tá falando aqui, né? Tipo, como se fosse muito fácil. Mas eu tenho, por exemplo, amigas que estão inseridas no meio da moda, em que essa é a valorização. É corpo, é o quanto você usa de marca, de luxo, o que você tem. E é corpo. E aí não tem papo. É emagrecer pra ontem, é tomar não sei quantos medicamentos pra emagrecer, porque senão você não é valorizada, senão você não é reconhecida. E muitas vezes o seu emprego está em jogo. É nesse nível, que sabe? Muito cruel, né? É muito tóxico. É muito tóxico. Então, a gente se perceber também, né? Porque no meio, né? Quando você tá ali no meio, você acha tudo isso muito normal. E você não percebe o quão tóxico é. É verdade. Então, olhar assim, será que isso talvez... Parar pra refletir isso. Será que esse meio, essas pessoas que eu estou andando estão me fazendo bem? Ou não? Porque existe uma grande confusão entre não, mas elas querem o meu bem, elas estão falando isso pro meu bem. Tô falando isso pra você melhorar. Principalmente família. Muita família vem. Tô falando isso pra você melhorar, Sim. É pro seu bem, nananã. Mas será que é? Ou é uma insatisfação sua que você tá colocando na outra pessoa? Sabe? Eu acho que se mistura muito. E aí é essa linha tênue entre o que eu falei de novo. Tipo assim, você quer se melhorar? Beleza. Só que você tem essa consciência de quando está beirando o custo da sua saúde mental. É verdade. Né? Quando aquilo te incomoda constantemente. Verdade. Eu acho que procurar estar com pessoas mais positivas, com pessoas leves, faz
toda a diferença, toda a diferença. Estar com pessoas que você admira, além da beleza, que você admira o jeito dela ser, o jeito dela se comportar, o jeito que ela te trata, que ela trata pessoas que estão, às vezes, te prestando um favor, um serviço, por exemplo, um garçom. Eu presto muita atenção em como as pessoas tratam um garçom, um caixa de mercado, alguém que está ali fazendo um trabalho para você. Presta atenção em como ela trata essas pessoas. Eu acho que estar perto de gente que você admira e que você sente aquela energia, porque a gente sente. Sim, com certeza. Quem está um pouco mais afinadinho ali sente a energia, a vibração daquela pessoa. É essencial para você ter saúde mental, porque se você está num meio de pessoas doentes, você vai adoecer também. E aí a gente traz para esse contexto de rede social. Quem que você segue? Sim. Quem que você tá ali todos os dias visualizando, se comparando? Essa pessoa tá agregando alguma coisa para você? Como que ela tá fazendo você se sentir, né? Exato. E muitas vezes também isso é uma coisa que eu me pegava. Eu falava assim, é essa pessoa que tá me fazendo eu sentir porque ela tá trazendo um conteúdo não legal? Ou é eu que estou me comparando com ela? Porque às vezes a pessoa só tá vivendo a vida dela, mostrando a vida dela, e eu que tô me comparando. E aí ferrou, porque eu vou me comparar com todo mundo. Autopercepção, né? Mas você tem essa saúde, já essa maturidade, né? E muitas pessoas ainda não têm, principalmente os mais novos. Tem essa difícil percepção de entender quando é você e quando vem de fora. E aí eu acho que realmente precisa, sim, da intervenção da família, sabe? Os pais estarem prestando atenção nos filhos, adolescentes. Eu sei que é uma fase de vida difícil. Eu fui uma adolescente, meu Deus, coitada da minha mãe. Né? Mas ter um pouco desse controle, não deixar tão solto, porque ali no momento o adolescente vai achar aquele controle chato. Mas depois ele vai agradecer muito, né? Quando entende que esse controle era um autocuidado, na verdade, né? Com certeza, com certeza. E principalmente nos jovens, eles acessam materiais, eu acho, ainda muito mais tóxicos do que muito nós adultos. Até porque a gente consegue fazer um filtro ali, relativamente, né? Mas eu acho que essa questão é uma alfabetização midiática. Total. Né? Da mídia, assim, tipo, vamos aqui escolher o que ver, o que é realidade. Desafio para os pais, porque os pais não são da geração do Instagram, né? Não, se a gente parar para pensar, minha mãe não tinha, agora ela mexe e tal, mas olhando lá, quando ela era jovem, não existia rede social. Então, para eles, muito mais difícil ainda. Você já está na frente, você vai educar sua filha já muito ciente do que... E o que é editado, o que é real. Exato. Né? E a idade para você também estar dentro. Porque, assim, eu acho que hoje a idade é 16 anos para rede social. Eu acho, tá? Se eu não me engano. Bem mais nova. Mas a gente vê gente muito mais nova já, e em jogos online, que aí você tá interagindo com pessoas que sabem-se lá o que estão falando. Eu tenho uma amiga que tem uma filha de 9 anos, ela mora em São Paulo, e a filha com 9 anos já tem Instagram, e eu comecei a ver uns vídeos da filha dela. Como é muito minha amiga, e eu chamei e falei... Ju, dá uma olhada, porque não tá se parecendo muito saudável, né? Assim, não é algo que de repente vai fazer bem para a criança. Ela tá se comparando muito, e São Paulo, né? Então vê aquelas celebridades até ao vivo muitas vezes. Sim. E aí você vê às vezes no Instagram e vê ao vivo e pensa, pô, é a mesma pessoa. Peraí. Né? Então, tem que levar esse tipo de informação para a criança, tem que conversar sobre isso, porque hoje em dia as pessoas estão mais olhando para a tela do que para a vida real. Do que olho a olho. Estão mais aqui na tela do que no olho. Então, quantas vezes você sai para almoçar e tal com um adolescente, ele não olha para você, tá só rolando tela. Então, essa parte tem que vir muito forte da educação de casa, porque eu acho que nas escolas eles não estão ensinando isso, né? Não. É o que eu falo, tem que vir de casa porque... Até porque nas escolas eles estão interagindo com outras crianças que sei lá o que os pais estão ensinando e que princípios e valores vão ter. Então, realmente tem que vir de casa. E uma coisa que eu queria te perguntar, a gente tá falando muito sobre filtrar as questões das redes sociais. O que você acha de detox de rede social e tal? Você acha que resolve, que funciona, que é bom? Eu acho que é bom. Eu tô louca pra fazer um. Inclusive quero. Inclusive quero. Mas como eu uso para trabalho, fica um pouco difícil para mim. Mas ultimamente eu ando meio sem paciência de ficar rolando feed. Eu vou lá, posto alguma coisa e saio. Eu acho que faz muito bem você parar de viver a vida da internet, parar de viver olhando pro celular e dar mais valor pro que está aqui real. O que você pode tocar, o que pode produzir tanta coisa legal fora da internet.
Sim. Às vezes eu me vejo realmente, tipo, rolando a tela, gente, passou 1 hora, eu tô aqui, eu não fiz nada. Se eu tivesse lido um livro, pegar a bicicleta, pedalar, sabe? Fazer um esporte, conversar com a minha mãe, passear com o meu cachorro, eu sinto muito mais prazer nessas outras coisas do que ficar ali olhando, muitas vezes consumindo informações que me deixam triste, angustiada. Sim. Né? Então, eu acho que o mundo tá bem triste, né? Vamos dizer assim, né? sempre foi. Sempre só foi. que a gente não tinha a informação que a gente tem hoje. Então, verdade. todos os dias notícias de pesadas, coisas pesadas, né? E que... Eu dei uma boa limpa no meu Instagram esses dias, inclusive. Fiz uma limpa até de profissionais que eu seguia e que eu estava fazendo o quê? Comparando. Me comparando. Quem nunca né? Quem nunca caminhou nesta... Ai, muitos nutricionistas e grandes nutricionistas que eu admiro, que eu acho maravilhosas, e eu tava me comparando, pensando, nossa, mas eu não gravo um vídeo assim tão bem, eu não tenho essa produção, aí me colocando para baixo, eu falei, peraí, para, unfollow, vamos... Nossa, muito interessante isso que você trouxe, Clá, porque eu tava num momento de transição, assim, um pouco da minha forma, da minha carreira, mas eu ainda tinha o pensamento, isso já faz um tempo, faz uns bons anos, eu ainda tinha o meu pensamento automático. E aí eu olhava, me comparava com outras profissionais e eu falava, meu Deus, mas eu tinha que estar fazendo isso, meu Deus, o dela tá bem melhor, meu Deus, eu tô atrasada. Aí eu falava, Bárbara, mas não é isso que você quer mais. Então, assim, eu já estava querendo algo que eu já tinha resolvido que eu não queria mais, só por estar olhando. Então, assim, o quão perigoso é, tipo, eu estar querendo algo que, na verdade, eu nem queria. Aquela ansiedade dentro de ti que nem te pertence mais. Exatamente. Né? E aquele sentimento, aquele coração pulsando de fato. Total. Quantas vezes a gente vai olhando para um caminho, pera, volta que isso aqui não sou eu. Exatamente. Essa não sou eu, não é isso que eu quero trilhar o meu caminho, não o da fulana, ciclana, beltrana, que é lindo, mas não é o meu. Maravilhosa. Como é que você vê a sua relação hoje, pessoal, com a sua autoestima e com a sua imagem, Claísa? Que você falou que que você... Antes, né, você tinha essa relação com a sua imagem na adolescência, distorcida e tal. Como que foi esse processo até você se encontrar onde você está hoje? Olha, eu, de fato, hoje, temos altos e baixos, né? Todos nós. Mulheres. Graças a Deus, com maturidade, eu me conheço mais. Né? Então, eu tenho a percepção também de notar. Quando eu tô me olhando no espelho e tô ali só... Por exemplo, às vezes, eu tenho bastante gordura localizada na região abdominal. Sempre tive, desde nova, é algo meu mesmo. E já melhorei muito, já perdi muita gordura, já emagreci muito com atividade física, com o surf me ajudou muito nesse processo. Mas eu ainda tenho. Então, às vezes, quando eu me pego me olhando no espelho, olhando muito para minha barriga, minha barriga, eu falo, opa, para, vamos olhar para outra coisa, vamos olhar para os olhos, gente, vamos isso é olhar para maravilhoso. as pernas que já estão torneadas, vamos olhar que eu ganhei músculo aqui no braço. Então, treinar o meu olhar para algo, não vou olhar só para o ruim, vou olhar para o bom também. Maravilhosa. Vou olhar para o que eu tenho, o que eu conquistei de bom, porque se eu focar no que é ruim e a forma como eu me enxergo, vai influenciar a forma dos outros me enxergarem também. Completamente. Então, se eu estiver o tempo todo me sentindo feia, olhando para onde tem gordura, olhando para o que não tá bom, as pessoas também vão olhar. Vão. Agora, se eu me enaltecer daquilo que eu tenho de bom, as pessoas também vão enxergar isso em mim. Total. Essa é uma ótima dica. Inclusive, ache algo que você gosta em você e, tipo, foca naquilo. Quando você tiver... Porque, assim, como você falou, altos e baixos. Então, num dia de baixo, você vai olhar para aquele negócio... Eu já fiz isso, tá? Esse ano ainda. Eu tava, sei lá, tava me achando velha. Sei lá. Ai, meu rosto tá caído, não sei o que. Dias, aquele dia. E aí ai, meu Deus, tipo, que saco. Eu pensei, o que eu posso fazer, né? Não vou, o que eu posso fazer? Aí mas meu olho é bonito. É isso aí. Eu falei, tá, meu olho é bonito, então eu vou sair hoje com meu olho. É isso aí. E eu adorei que você deu esse mesmo exemplo. A gente tem que colocar o que a gente gosta pra nos dar essa força no dia que a gente olha uma coisa que a gente não gosta. E às vezes, quando a gente tá se sentindo muito pra baixo, para e pergunta, qual é o período do mês que eu tô mesmo? É muito importante. Muito importante. Será que eu não tô pra ficar menstruada? Porque, né, aquela oscilação hormonal toda que derruba a gente. Então, tem coisas que a gente tem que parar e pensar. Antes de falar, antes de ir para frente, né? Parar e pensar. E isso é investir. Se tem um conselho que eu vou dar para vocês, invista no autoconhecimento.
se conhecer, entender o que te faz bem, né? E se conhecer é a maior ferramenta. E isso vai vindo com a idade, com certeza. Mas você pode buscar isso, né? Através de terapia, através de ferramentas, através de... Às vezes você mesmo fazer um diário. É algo super antigo, mas que funciona muito. Escrever, colocar para fora. Começa a vir coisas que você nem imagina. Exato, né? Sentimentos que às vezes está ali angustiado, você escreve, passa. Né? Então, começa a colocar um pouco para fora. E teve um exercício que eu fiz muito comigo. Quando eu fiz 37 anos, eu comecei a me preparar para os 40. Eu falei, não, 40 eu quero começar bem, eu quero estar muito bem. Foi onde eu decidi começar a surfar, né? Então, foi onde eu falei, eu preciso achar um esporte, porque eu era bem baladeira, eu era da festa, sagitariana. Então, eu falei, eu vou trocar a balada por um esporte. Eu preciso encontrar um esporte. E eu fui pro surf, amei, me apaixonei, fiz amizades, né? A minha vida se transformou. Mas eu busquei isso, não veio bater na minha porta. E eu comecei, nesse meu processo de amadurecimento, de me preparar, ao invés de eu focar nas coisas que eu tinha de ruim, eu lembro que eu vi isso de uma psicóloga e aí eu fiz uma lista com 10 coisas que eu gostava em mim, para além da beleza, inclusive personalidade, características minhas. E cada vez que eu fiz aquilo lá e deixei salvo no meu caderno, cada vez que eu estava me sentindo mal, eu ia lá e eu lia aquela lista. Não, eu sou alegre, eu sou forte, eu sou destemida. E isso vai te dando força para superar os dias mais difíceis. E dá força, né? Dá força, porque sim. Você começa a acreditar naquilo. É claro que sim. Se você se alimenta só da coisa ruim, você vai para baixo. Então, você tem que buscar também as coisas que te fortalecem. Porque isso é um alimento também, né? A gente tá falando assim, que você falou, né? O que te alimenta. Então, assim, se você escolhe o que você quer colocar para dentro de nutriente, o que faz bem, o que faz mal, é a mesma coisa de pensamento. Sem dúvida. Né? E quando você tem um autoconhecimento, você também, a partir do seu autoconhecimento, você sabe aquilo que vai te nutrir, que vai te fazer bem, que não vai te fazer bem. Sem e aí dúvida. você sabe também, você tem uma noção de, tipo, o que... quando eu tô um pouquinho insatisfeito, tô um pouquinho acima do peso, o que tá me faltando? Eu preciso de uma dieta restrita e tal? Ou não, é só porque eu tô pulando muito academia, é porque eu tô me permitindo beber demais. Você segura um pouco ali e vai, né? Isso mesmo. Então, assim, eu acho que não é um caminho fácil, mas é o caminho, é o autoconhecimento para nós que já somos adultas, né? E para os jovens é realmente, eu acho que ter esse cuidado do exemplo que você tá dando, né? Quais crenças você tá passando e desse cuidado com as redes sociais, né? Sem dúvida. E entender também que esse caminho ele não é linear, né? Ele não vai ser sempre, nossa, tudo são flores. Vão ter altos e baixos. E tá tudo bem, isso faz parte da vida, né? E se permita também, se acolha no dia que você não estiver se sentindo muito bem, quiser ficar quietinha, quiser ficar no seu canto, escutar uma música, chorar. Chorar é maravilhoso, né? Tá com aquela angústia no peito, bota pra fora, não guarda isso pra dentro de você. Então, chorar é bom, se tranca no quarto, chora. Até porque nesse processo de distorção de imagem existe muito ódio, muita raiva sobre si mesma. Muito. E se aí você não se acolhe e você fica alimentando, você só vai de mal a pior. Então você acolhe, tô me sentindo feio. Hoje eu vou chorar, amanhã eu saio feliz, mas hoje eu vou chorar. Maravilhosa, exatamente. Clara, eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter topado bater esse papo comigo. Eu sei que você é uma pessoa que, né, eu já falei aqui, pensa muito parecido comigo no sentido de não vamos contar calorias, vamos contar cores, sabe? Vamos nutrir, vamos mudar hábitos, vamos mudar estilos de vida, ao invés de só dar uma fórmula que vai funcionar, vai ser mágica ali por um mês no máximo, e depois, né? Vai pro fundo da gaveta, né? Exatamente. Então, quero te agradecer muito e queria que você contasse um pouco onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, né? Você já contou um pouquinho da sua linha de trabalho. Sim. Mas acho que, enfim, conta aí quais são suas redes. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, eu amei, fiquei muito feliz de estar aqui contigo. Então, o meu Instagram é @ClarissaRistoffNutri. Eu atendo na Clínica Pantai, que fica na Praia Brava, mas também faço consultas online. Então, atendo aí pessoas, né, do Brasil inteiro, tem até pacientes nos Estados Unidos. Então, me segue lá, eu compartilho bastante da minha rotina de trabalho, algumas dicas, compartilho um pouco da minha rotina pessoal também, do surf. Que é maravilhosa, né? Que ela surfa. Eu acho muito legal, assim, né? Que vocês fizeram esse grupo de meninas que surfam. Admiro muito, porque, assim, água gelada não é pra mim, mas minha filha vai surfar com vocês, já tá
já tá inscrita no grupo de vocês. Com certeza, nós vamos levar ela pro surf. Então, assim, te admiro muito também como mulher, assim, a sua autoconsciência. E gostei muito de bater esse papo com você. Muito também. Obrigada. Obrigada a você. E pra você que assistiu esse episódio, gostou, comenta aqui embaixo. A gente vai adorar ler os seus comentários. E a gente tá falando muito de autocuidado, de olhar pra si mesma. E eu preciso agradecer a Maitá Cosméticos, que é este lugar onde estamos, é a loja da Maitá, que tem produtos que cuidam e nutrem a nossa pele de fora para dentro, que também é muito importante, que é uma marca que tem como princípios da sustentabilidade, os produtos orgânicos, vindos da Serra Catarinense, aqui de pertinho. Então, se você não conhece, não deixa de conhecer. Se você for aqui de Balneário, vem dar uma olhada aqui na loja deles, fazer uma sessão de spa, que eles têm vários tratamentos. E se você não é daqui, entra no site deles, dá uma olhada nos produtos, porque eles têm tudo a ver com o nosso papo de hoje e também tudo a ver com o Batox. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!